Olá, bom dia. Tá no ar o Morning Call desta quinta-feira, dia 2, com o mercado de olho na reforma do imposto de renda. Começando lá por fora, sem grandes novidades, as bolsas operam com leve alta ou perto da estabilidade. O mercado segue cauteloso à espera do payroll, que são os dados de emprego dos Estados Unidos que vão sair amanhã e devem deixar um pouco mais claro qual vai ser a direção do Fed, o Banco Central americano, sobre estímulos e juros nos Estados Unidos. Ontem saíram os dados do ADP mostrando que as empresas criaram menos emprego do que o esperado em agosto. É um dado ruim para a economia americana, mas que reforça a tese de que o país deve manter os estímulos por mais tempo. Isso agrada o mercado, que se beneficia da injeção de dinheiro na economia. Lá na Ásia, os índices fecharam, a maioria em alta, recuperando as perdas dos últimos dias por causa de pressões regulatórias e dados de desaceleração da China. E na Europa, a inflação no atacado veio acima do esperado, mas os índices seguem subindo com a vacinação avançando e a retomada das atividades. Vindo aqui para o Brasil, a Câmara ontem aprovou o texto principal da reforma do imposto de renda por 398 votos a favor e 77 contra. Hoje, os deputados votam os destaques, que são aquelas propostas de alterações, e só depois o texto segue para o Senado. O relator Celso Sabino tirou do texto o limite de R$40 mil para a declaração simplificada, R$40 mil em rendimentos tributáveis para quem adota a declaração simplificada que estava na proposta original. Mas o desconto automático passou de R$ 16.700 para R$ 10.500, ou seja, um desconto um pouco menor. O IRPJ deve cair de 25 para 18 e a CSLL vai cair de 9 para 8. Essa calibragem foi feita para atender os estados e municípios que recebem metade do repasse de IRPJ e reclamavam que iam ter perda de arrecadação. E os dividendos, esse é um ponto importante, podem cair de 20% a tributação para 15%, mas isso só vai ser definido na votação dos destaques. Se for aprovada essa redução da tributação dos dividendos, e essa é a expectativa, a carga média para as empresas vai subir dos 34% em média atuais para 37%. É um aumento, mas um pouco melhor do que a elevação prevista antes, que previa uma elevação da carga tributária para 40%. O mérito dessa aprovação foi da costura do presidente da Câmara, o Arthur Lira, mas o grande desafio vai ser o Senado, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já dizendo que a proposta vai enfrentar a resistência dos senadores. E um sinal disso foi a derrota de ontem do governo. A MP da mini reforma trabalhista foi derrubada no Senado e também sinaliza essa dificuldade, essa complexidade maior na casa. E para fechar o noticiário doméstico, ontem saiu o PIB do segundo TRI, veio um resultado fraco e com isso os economistas já começam a revisar as previsões para o PIB do ano que vem para algo perto de 1%. Vamos aqui para o nosso telão para a gente ver os índices. Ibovespa Futuro com uma alta de 0,21%, acompanhando o otimismo lá fora. O dólar sobe 0,05% e o S&P 500 com uma alta de 0,18%. Vamos ver também nossa agenda do dia. Acabaram de sair os dados de produção industrial do IBGE. O setor caiu 1,3% em julho. Esse dado veio bem pior do que a queda esperada pelo mercado, que era de 0,5%. E vale falar que a indústria ainda sofre com a falta de matérias-primas e com o desarranjo da cadeia de suprimentos que vem ainda da pandemia. Esse resultado mostra que, além do PIB fraco do segundo trimestre, o segundo semestre já começa difícil. A Câmara vota também hoje os destaques da reforma do imposto de renda e lá fora a gente tem de destaques os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos e de noite o PMI do setor de serviços Caixin relativo a agosto lá da China. E este foi mais um Morning Call. Até já!